Gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, hoje, né, faz um tempinho já que eu não gravava pro Yasodara, né, que é o primeiro canal que eu criei. E eu vou gravar um vídeo aqui hoje, gente, pedindo um apelo, né, se é que a gente pode pedir isso aqui para os pais e as mães daqui do canal, tá, gente? Muita gente já tem filhos, muita gente, inclusive, bem mais velha do que eu, pessoas na casa dos 50, pessoas na casa dos. Até algumas na casa dos 60 já. Não são muitas pessoas novinhas que frequentam aqui o canal, pessoas assim, entre 15 a 25 anos, não tem muitas não, aliás, não é quase nenhuma, né? A maioria tem mais de 30 e muita gente é até mais velha do que eu. Né? É um tema muito sério, é um tema muito complicado. E por que, que eu considero que tem mais gente mais velha? Porque muita gente não consegue se aperceber do abuso que sofreu antes dos 30. Olha, é muito difícil. Eu já vi esse comentário uma vez também num canal que era sobre mães abusivas. A grande maioria não descobria antes dos 30, não conseguia sair completamente antes dos 30, porque, principalmente quando é família, fica aquele negócio de não, mas ela vai mudar, não, mas é minha mãe, não, mas não sei o quê. Quando a pessoa sai, ela geralmente tem mais de 30 e a pessoa ainda colocou assim embaixo. E às vezes ela demora mais 30 para conseguir se curar. Eu particularmente não acredito em cura, eu acredito em manutenção e também como é que eu poderia dizer aqui pra vocês? A pessoa se torna proficiente, né? Ela se torna é, proativa, ela se torna adaptada à sociedade. Mas cura de certos tipos de abuso eu não acredito. Mas, né, posso estar falando bobagem, mas enfim, né, quem tem uma opinião diferente pode colocar aqui. Nós vamos então falar hoje, gente, com os pais e com as mães que frequentam aqui o canal, pessoas mais velhas que, no entanto, ainda têm filhos que dependem deles ou delas. Se vocês vieram de relações abusivas e o pai ou a mãe dessa criança ou desse adolescente ainda tem contato com os pais, gente, deem o máximo que vocês puderem de lar pro filho de vocês. Muita gente acha que, ah não, porque trata o filho com muito nhenhenhé, o filho fica mal acostumado. Mimo é uma coisa, dar um lar para o filho é outra totalmente diferente. Existe disciplina com amor, tá, gente? Muita gente acha que disciplina é sentar o cacete. Só sentar o cacete. Olha, eu vou chegar lá, vou sentar o cacete, acabou. Vou gritar mais alto, vou dizer que a casa é minha porque quem paga as contas sou eu. Não, peraí, se seu filho é adolescente ou criança, ele não pediu para nascer aí, né? E outra coisa, você não faz mais que obrigação de pagar as contas. Se você tem um filho menor de idade, não quer pagar conta de filho menor de idade, não tenha. Não faz mais que obrigação. Nossa, Sara, você fala assim porque você não é mãe. Não é, gente, isso é o básico. Nascer é um ato passivo. Tem gente que diz que lá no mundo espiritual a pessoa escolhe nascer em determinada família. Mas, para quem não acredita muito nisso, né? Eu acredito que alguns vêm forçados, inclusive a nascer dentro de certas famílias nas quais eles não querem. Enfim, deixa pra lá. Isso é pra quem acredita também, não é todo mundo. Mas eu acredito, inclusive, gente, que é, nascer é um ato passivo, tá? Quem faz nascer é que é o ativo. Seja filho de sangue ou filho adotado. Filho adotado, mais ainda, porque há todo um processo, várias etapas, né? O filho de sangue, a pessoa tem de formas naturais, ou você tem ou você não tem. Não tem muito meio termo ali. Se eu não me engano, existe até um período, no período de adoção, né? Do processo de adoção, no qual dá para desistir do processo. Filho, ou você tem ou você não tem. A partir do momento em que engravidou, ou tem ou não tem. Não tem muito pra onde correr, né?
Cabelo aqui me atrapalhando, mas vamos voltar, gente, olha só. Então, a partir do momento em que você teve um filho, ter filho é muito difícil, criar filho é muito difícil. Eu não tive, mas eu sei que é porque a minha irmã é muito mais jovem do que eu. É muito difícil, é. Já é difícil se sustentar sozinho. Sustentar filho, então, piorou, né? E isso é só a parte material. Você imagina a parte, enfim, emocional, a parte de dar autoestima, de dar uma atenção. É a parte mais difícil, né, gente? Dinheiro. É difícil pra caramba. Mas malemar vai conseguindo, né? Malemar vai conseguindo levar. Agora, a parte emocional, gente. Quando os pais não têm estrutura emocional, é uma coisa horrorosa. Então, se você teve um filho com uma pessoa que é abusiva, muitas vezes ou ele vai transformar esse filho em dourado e vai mimar ao extremo, o que também é errado. Não vai dar limite, não vai dar nada. Vai chegar lá, vai. O dourado ele é muito mal acostumado, mas fica implícito ali que ele tem que fazer exatamente o que a pessoa abusiva faz para conseguir receber os louros da vitória. E a qualquer momento pode mudar essa chavinha e ele pode ser colocado no papel de bode expiatório. Então, não se iludam achando que, porque ele é o dourado, ele é querido. Não, ele não é. Pessoas abusivas no geral, principalmente se for narcisista, sociopata, não amam os próprios filhos. Acabou, não tem meio termo, gente. Nesse quesito não tem meio termo. Então, gente, proporcionem um lar para os filhos de vocês. O que é proporcionar um lar? É dar um iPhone X no Natal ou no aniversário? É pagar um tênis de R$1.000? É pagar uma escola cara? Não, gente. Eu acredito que dar um lar é principalmente aquilo que eu comentei aqui sobre disciplina com amor. Tem muitos pais que os narcisistas não dão disciplina para os filhos, ponto. Ou eles mimam ao extremo e tentam transformar eles em dourados, ou eles descarregam a fúria e a frustração nos bodes expiatórios. Em ambos os casos, eles não dão disciplina nenhuma. O dourado eles vão preparar para ser uma continuação, por assim dizer, do narcisismo que eles fazem. O bode expiatório, te vira no mundo e acabou. Eles não vão ensinar nada, eles não vão fazer nada. O bode expiatório, a única função dele é ser a lixeira. Ser a lixeira emocional. É isso que eu quero dizer. Das pessoas. Daquele núcleo ali. Muitas vezes a pessoa narcísica vai sem vergonha alguma, sem medo algum de prejudicar o filho, colocar o filho, criança ou adolescente, contra o pai, contra a mãe, contra os irmãos. Ou contra qualquer outra pessoa que não lhe interesse. Eles vão colocar contra, e se a pessoa não estiver preparada para lidar com isso, o adulto, eu digo, a criança não está preparada de maneira alguma. Mas o adulto, se ele não reconhecer essa manipulação, pode ser que ele até mesmo desconte no filho, entendeu? Se for o pai querendo colocar contra a mãe contra o pai. E muitas vezes a triangulação vai destruir as relações familiares. Outra questão muito importante é a seguinte, gente. Não existe cura. Eu não acredito que exista cura para o abuso narcísico. A pessoa ela vai mobilizar as suas energias enquanto criança, porque a pessoa quando ela é narcisista, ela é na verdade o narcisista ele é extremamente desajustado. Ele mobiliza todas as forças dele ou dela para que aquele ego dele ou dela seja perfeito, porque o self dele é todo desajustado. Então ele, um resumão bem basicão aqui, ele faz com que as pessoas façam o difícil da vida para ele ou para ela, desde ganhar dinheiro até dar uma posição na sociedade. Mas os louros da vitória vão ficar com o narcisista, não vão ficar com quem faz o trabalho para eles.
não vão ficar com quem faz o trabalho vai sair totalmente drenado daquela situação. Por isso que muita gente diz que sai das relações abusivas sentindo que saiu um peso enorme nas costas. Eu vi uma vez o caso de uma mulher que ela falou, olha, eu terminei com meu ex e ela tinha uma filha pequena. Às vezes a pessoa tem medo de sair com um filho pequeno, né? Mas ela falou, hoje eu tenho exatamente o mesmo trabalho que eu tinha quando eu tava com meu ex. E, no entanto, eu tenho menos trabalho ainda porque ele me dava mais trabalho ainda. Ele não acrescentava em nada, ele só tirava. É essa sensação que a pessoa tem. Porque o narcisista, ele é assim. Ele é uma pessoa profundamente desajustada que faz com que todos em volta dele façam o difícil da vida por ele. Extremamente parasita, extremamente não é proativo. Eles procuram mães. A gente tem um vídeo. Muita gente não gosta do Sam Vaknin porque ele é narcisista. Mas tem um vídeo do Sam Vaknin recente que ele fala que o narcisista ele procura uma mãe. E eu acho que é mais do que mãe. Porque eles querem alguém para fazer o trabalho difícil da vida para eles. E essas pessoas nunca vão ter retribuição nenhuma. Eles vão querer ficar com os louros da vitória sempre. Entendeu? E eles fazem de uma maneira tão bem escondida, porque eles são cheios de segredinhos e cheios de, olha, para um é uma face que eu apresento, para outra é outra, que as pessoas não percebem. Eles acham que o narcisista é uma pessoa extremamente bem-sucedida, extremamente madura, extremamente, né? E eles chegam muitas vezes perto, inclusive, de pessoas com muito dinheiro, com muito prestígio, com muito status, que é para pegar por osmose esse dinheiro, esse prestígio, esse status dessas pessoas sem ter que ter muito trabalho. Não fala muito de trabalho para eles que eles não querem, tá? Ter trabalho não é com eles, não. Retribuição não é com eles, divisão de igual para igual não é com eles. Eles querem sugar. Quer sugar, quer tirar, acabou. E adivinha, a gente vai fazer a mesma coisa com o filho. Mesmo com o dourado, mesmo com o dourado. O dourado muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ele se sente com uma dívida eterna. Ele coloca aquela mãe, aquele pai num pedestal. Ele não contesta o pai, ele não contesta a mãe. Ele acha que ele tem uma dívida eterna com aquele pai, com aquela mãe, coloca a pessoa num altar, repete muitas vezes enfim, todo o modus operandi, ele se transforma em outro narcisista também, só que ele nunca se liberta totalmente do ciclo porque ele não reconhece que aquele pai, aquela mãe é abusiva. Quem que se liberta é o bode expiatório. Se ele não for totalmente arrasado pelas estratégias do narcisista no meio do caminho, ele é que tem mais chances de sair daquilo e sobreviver com menos sequelas, por incrível que pareça. O bode expiatório, ele é o eterno codependente do pai e da mãe narciso. Mas, gente, o filho também. O filho, ele vai dar um ar de normalidade para aquele pai, para aquela mãe. Olha, meu filho, o dourado, né? Olha meu filho, quanto é que ele ganha. Olha, meu filho é formado na universidade tal. Meu filho tem um carrão. Minha filha, olha, minha filha faz isso, faz aquilo. Entendeu? E o bode expiatório é o bode expiatório. Só que na frente dos outros ele não vai fazer muita coisa, ele vai fazer escondido. O bode expiatório é o culpado de tudo que dá errado. Ah, o narcisista esqueceu de pagar a conta de luz. Esqueceu nada, ele é parasita e se ele pudesse ele tinha tudo de graça e acabou. Mas esqueci de pagar porque você me distraiu, porque você me aborreceu, porque você é um vagabundo e você me tirou do sério. Entendeu? Isso é só a pontinha do iceberg. Aqui a gente tá falando bem por cima porque eu não vou fazer um vídeo enorme. Gente, você não pode simplesmente tirar, né, a maternidade ou a paternidade do pai ou da mãe narcísico se você teve filho com alguém que tem esse tipo de transtorno. Mas também é seu dever, enquanto pai ou mãe, dar um lar o mínimo possível de saudável.
de razoabilidade nesse lar para esse seu filho que ainda depende de você. E muitas vezes deve haver a compreensão da gente que o filho de mãe ou pai narcísico, ele não se desenvolve como uma pessoa no lar razoável. Primeiro porque as energias, tudo quando a gente está perto do narcisista, gira em torno dele. E geralmente quando o pai ou a mãe é codependente, daquele tipo que não reclama de nada, o filho vai fazer o quê? O filho com 6, 7 anos de idade, ele vai fazer o quê? Vai fugir de casa? Não dá? Então ele fica naquela dinâmica por muitos anos e às vezes ele vê o tempo passar, porque o tempo passa de qualquer jeito. Ele não se desenvolveu como os outros. Tudo gira em torno daquele pai e daquela mãe. Muitas vezes a pessoa também vai buscar uma figura materna ou paterna no namorado, no marido. Muitas vezes vai fugir de casa para casar cedo. Muitas vezes vai... Ou ao contrário, não casa nunca. Ou às vezes vai procurar muitos parceiros, vai ter muitos parceiros, mas não vai dar certo com nenhum. São as variáveis aí, né? Ou vai reencontrar a dinâmica que ela encontrou em casa também. É muito difícil alguém sair completamente ileso disso. E as pessoas aí fora, elas percebem, né, gente? Elas percebem que a pessoa veio de uma dinâmica não muito legal, ela não tem raízes, gente. Quem se relaciona com o narcisista não tem raízes. Primeiro que o narcisista, ele afasta todo mundo. Tá? Ele isola as pessoas. Por quê? Porque é minha extensão. Não é do mundo, não é. Não é. Não é. Então ele meio que isola as pessoas. Ou ele cria o filho de modo ao filho não ter habilidades sociais a ponto de desenvolver relações significativas. Vai ser muito mais difícil para esse filho, por exemplo, se firmar no emprego. Se firmar, como eu vejo muita gente passar, vai passar mobbing, vai passar bullying na escola, e não sabe se defender, não tem o desenvolvimento e não tem principalmente raízes. Por exemplo, a pessoa está numa relação abusiva. Como eu já vi vários casos, foge de casa para casar ou para morar junto, porque quer uma família. Ele busca a figura do pai e da mãe no marido, na esposa, já vi muitos casos assim. Alguns casos raros, o marido e a esposa são bons. Em outros casos, o marido é péssimo, a esposa é péssima, repete as dinâmicas que a pessoa aprendeu em casa. Você vai voltar para onde? Aí, às vezes a pessoa mudou até de cidade. Tá sem dinheiro, tá sem saúde, já tem traumas anteriores e fala, para onde que eu vou voltar? Para minha família abusiva? Eu não tenho condição. O que eu vou fazer agora? E aí ela se enterra de novo numa relação ruim. Ela repete a dinâmica. A melhor coisa é sair sem ser para casar, embora alguns casos deem certo, mas outros não dão. A probabilidade de repetir a dinâmica é enorme. Por isso que eu falo, se da sua parte você puder dar um lar pro seu filho, é a melhor coisa. A melhor coisa é afastar, gente, é separar da pessoa abusiva. O codependente extremo não vai separar. É mais fácil o codependente extremo, ele ou ela tomar um pé na bunda, do que ele ou ela dar um pé na bunda do abusador. Ele não vai separar, mas a maioria das pessoas que estão aqui no canal, elas separaram. Principalmente quando o abuso começou a se estender para os filhos. Se você separou, gente, e o narcisista tá longe, não que você vá fazer alienação parental, né? De falar, ai, teu pai é um bosta, tua mãe é uma bosta. Não, gente, não faz isso. Mas tenta dar o máximo de lar pro teu filho. O narcisista muitas vezes vai usar o seu filho contra você, vai fazer hoovering, vai falar, olha, fica comigo. Olha, eu vou te dar isso que a mamãe não dá, que o papai não dá. Entendeu? Só que quando ele for crescendo, talvez ele veja a verdade. Porque a criança, ela sente quem ama ela de verdade, entendeu? Ela sente, muito mais do que palavras, muito mais do que presente caro, viagem cara. Ela sente quem ama ela de verdade. Aí vai ser uma escolha dela. Se ela vai se tornar uma dourada e vai seguir os passos do narcisista, ou se ela vai escolher você.
No caso da minha irmã, apesar dela não ser minha filha, mas ela escolheu eu, né? Ela podia ter escolhido as outras pessoas, que eu não vou falar quem são, mas ela escolheu eu. E o que que acontece, gente? Porque ela viu que eu amava ela de verdade. Não. E o que acontece, gente? Olha só. Dê um lar pra ele. Mostre que ele tem um porto seguro. Porque quando o narcisista vê que o filho, por exemplo, não vai corresponder mais às expectativas dele, ele descarta. Ele descarta. Ele simplesmente descarta. Descarta o filho, descarta qualquer um. Não precisa ser filho não, gente. Descarta qualquer um. E por isso que eu falo, o dourado ele paga um preço muito alto pra ser o adorado do narcisista. Que não é de verdade, né, gente? É de mentira. Mas, assim, se ele não cumpre os requisitos, a pessoa não vai ter um porto seguro. A pessoa não vai ter um porto seguro. Então, se você é um pai que não é abusivo, uma mãe que não é abusiva, porém a outra pessoa com quem você teve filho é abusiva, mostre que você pode ser um porto seguro para o seu filho. Novamente, ser um porto seguro não é passar a mão na cabeça. Ser um porto seguro é você demonstrar que ele tem raízes ali. E que numa hora de necessidade você vai estar ali para ele. O narcisista não. Ou cumpre com os requisitos ou não cumpre e acabou. Entendeu? Outra questão muito importante, gente. Relacionamento. Eu acho assim que o narcisista, principalmente quando o filho ele fica adolescente, ou ele proíbe de namorar, ou ele empurra para relacionamentos horríveis. Eu nunca vi meio termo. Entendeu? De pessoas que, por exemplo, incentivam o filho a ter relações felizes, até porque quem que vai querer que o filho tenha relação feliz, sendo que é narcisista, e o narcisista é um poço de não querer o bem dos outros, né? Então, se você tem um filho e você é saudável, uma família não saudável, no núcleo não saudável da família, por exemplo, levar o namorado ou a namorada para ter um almoço em casa vira um inferno. Faça com que a tua parte, se você é separado, separada, seja legal. Acolha esse namorado, essa namorada, se ele for legal também. Se ele não for legal, ajude seu filho, sua filha, principalmente se for muito jovem, a interpretar esse abuso e não mande terminar. Mas, olha, fulano, esse teu namorado, essa tua namorada não tá sendo muito legal com você. Porque quem é filho de família narcísica não sabe interpretar nada, só sabe repetir o abuso, às vezes até foge de casa para casar. Mas aí quando vê que é abusivo já é tarde demais, já casou, já teve filho e tal. Se você puder dar esse apoio pro seu filho, sabe? Isso é dar uma estrutura. Isso é dar uma estrutura. A pessoa quando ela é filha de família abusiva, gente, ela sai sem estrutura, ela sai às vezes sem habilidade social, ela tenta parentificar até namorado, marido, ela sai doente, não é incomum uma pessoa sair cheia de doença psicossomática, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, são matão quando a pessoa vem de uma dinâmica assim. Muitos gatilhos, ninguém entende o gatilho da pessoa. E também não entendem. Poxa, mas você já tem 25 anos, já tem 30 anos, já tem 40 anos e não tem comportamento de acordo com a sua idade. Ninguém compreende. Ninguém compreende. Mas como assim? É porque essa pessoa gastou as energias que ela tinha que gastar na infância e na adolescência. Para se desenvolver, ela gastou sendo extensão ou bode expiatório de um pai e de uma mãe egoísta e narcísico, entendeu? Ninguém entende isso. Por quê? Porque não interessa. Para a sociedade não interessa entender isso. Então, se você for um porto seguro para teu filho ou tua filha, dentro dessa situação, vai ser muito menos difícil e menos penoso. Nunca é fácil você ter um pai ou uma mãe que seja narcisista. Mas se pelo menos você der alguma estrutura, já vai ser muito mais fácil. Porque quem, por exemplo, quem faz mobbing no trabalho, quem faz bullying na escola, vê que a pessoa é sem estrutura. Namorado abusivo vê que a pessoa é sem estrutura. Se vê que tem alguém ali atrás que vai dar uma estrutura, não passar a mão na cabeça, mas dar uma estrutura e vai dar um apoio,
Aí é diferente, aí a pessoa até se refreia. Ela pensa, ué, né, eu vou mexer com essa pessoa, vai ter outras por trás dela que vão amortecer a queda, por assim dizer. É muito mais difícil, por exemplo, esses golpistas da internet pegar uma menina, e geralmente é a menina muito nova mesmo, e levar pro tráfico lá pra fora, se ela tem uma família estruturada aqui no Brasil. Tráfico de seres humanos mesmo, tá, gente? Prostituição forçada, trabalho escravo forçado. Por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque tem menina que tá com a vida tão zoada aqui, ou até em outros países que não seja Brasil, que vem um cara prometendo horrores, ela tá totalmente vulnerável a esse tipo de abuso. Se ele ou ela vê que ela tem uma família estruturada, que ela tem para onde recorrer num caso de abuso, ele não vai fazer isso. Pode até não ser num caso de tráfico humano, que é um caso mais extremo, mas num caso, por exemplo, de até um casamento abusivo. Porque o que não falta é gente, essa pessoa tá sozinha, não tem estrutura na família, aí se finge de ouvinte, aí a pessoa abre o jogo todinho, ela tá vulnerável, ela tá procurando um pai ou uma mãe, inconscientemente, ela se enfia num casamento abusivo. E aí, ela vai sair dali e vai voltar pra onde? Eu já cansei de ver esse tipo de coisa. E eles farejam esse tipo de necessidade das pessoas, tanto que eu já contei aqui pra vocês até um caso, né, de um rapaz que eu conheci, não vou falar o nome dele, né? Eu era adolescente ainda, ele também era. Ele via que eu tinha certas atitudes de uma pessoa, enfim, desestruturada, né? E ele começou a observar, observar, observar. Resumo da ópera, ele tinha namorada e queria ficar comigo ao mesmo tempo. Entendeu? E, assim, se é uma menina que vem de família estruturada, que sabe, que sabe como é que é uma relação saudável, o cara nem chega. O cara nem, ele nem vai ver essas vicissitudes na menina, ele nem chega. E se chega, ela já conta pra mãe, ou conta pro pai, ou conta pra alguém ali, a pessoa já, ó, minha filha, sai fora. Ai, Sara, você ficou com ele na época? Não, eu não fiquei com ele. Mas depois que ele terminou com a namorada, eu decidi dar uma chance pra ele, só que o nosso único encontro foi horrível. E eu na época não entendia nada de relação abusiva, mas eu me senti tão mal no encontro que eu não quis mais. A minha sorte foi essa, porque eu podia. Porque depois ele me pediu um namoro e eu não quis. Entendeu? Sempre querendo colocar outras mulheres no meio. Sempre te testando pra ver se você vai aceitar que ele tenha várias outras. Sempre te testando pra ver se você vai aceitar ser amante. Muitas dessas mulheres, gente, que aceita ser amante, que aceita ser segunda, terceira mulher do cara, é isso aí. É pessoa desestruturada. E pra finalizar, né, que já tá com quase meia hora aqui de vídeo, se você não teve um filho com pessoa narcísica, não tenha. Mas, Sara, eu tô beirando os 40, tô com medo de não conseguir mais ter filho depois. Escolha não ter. Não dê esse fardo a uma criança, pelo amor de Deus. Porque ex-marido tem, ex-pai, ex-mãe, ex-filho não existe. Se você já teve, esse vídeo todo foi para quem já teve. Faça o mínimo possível de dano. Minimize os danos. Não que você vai causar um dano. Não, você não causou, mas já teve. E você descobriu que o marido, o ex-marido ou a ex-esposa era abusivo depois de ter o filho. Tudo bem. Já teve, tá aí, então cuide da melhor maneira possível. Com muito amor, disciplina com amor. Mas se você não teve, não tenha, pelo amor de Deus. Esse é o recado aí que eu queria passar para vocês, gente. Tudo de bom para vocês. Tenham um excelente final de semana e até o próximo vídeo.